Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui, Caís com os arquétipos. Aqui no tema continua, né? Porque o seu Luciano ainda não consertou, né? Disse que vai colocar uma luz lá algum dia, mas até lá, vida que segue. Mas voltando, vocês já ouviram falar do quadro dos sonhos? É uma técnica muito usada, hein? O pessoal utiliza aqui na internet e para poder, né, vivenciar sonhos e realidades diferentes daquelas que a gente tem, né, mais próxima da gente naquele momento. E assim, eu nunca trouxe aqui para falar tão assim diretamente, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque é uma ferramenta muito, muito bacana, muito lúdica, muito incrível, né? Muitas pessoas chamam de lei da atração, pode chamar de lei da atração, pode chamar de fé aplicada, o que você quiser, tá bom? Mas é uma técnica que as pessoas nomeiam que é uma das técnicas da lei da atração. Então, o que que você faz? Você pega você pode fazer físico mesmo, né? Pega uma cartolina, recorta várias coisas que você desejaria vivenciar, ou várias figuras, ou várias fotos de coisas que você gostaria de viver ali no seu ano e tal, que são seus sonhos, e deixa num lugar visível ali perto de você, que as coisas vão acontecendo. Claro, você vai fluindo na sua vida, você vai trampando, você vai dando o seu gás, mas é como se o universo fosse te direcionando para a realização de cada um daqueles propósitos que você colocou ali. Você pode fazer também de uma forma mais, hoje em dia, mais fluida, mais tranquila, que é você ir lá no Pinterest ou então até na internet, pegar ali as fotos, os prints, fazer uma montagem e colocar tudo num combo só, como se fosse uma tela do seu celular. Você não vai colocar na tela do seu celular, mas você vai passar uns 5 minutinhos olhando aí no seu dia essa tela, para que a sua mente, o seu inconsciente, esteja focado nas coisas que você gostaria de realizar nesse ano. E eu fiz um outro jeito ainda que eu achei muito interessante, que eu nem achei que ia pegar muito, mas eu criei um videozinho de 1 minuto, nesses aplicativos de vídeo mesmo, com uma música bem impactante, assim, sabe? Que eu ligo e eu vejo as imagens daquilo que eu quero concretizar durante o ano de 2026. E aí, gente, é uma coisa interessante, porque você pensa que não vai acontecer, você larga, você solta para o universo, mas as coisas vão acontecendo. Então, eu fiz um quadro dos sonhos em 2023, e eu fiquei com ele bastante tempo, e fiz agora em 2026, né? Porque 2024 e 2025 foi ano de planejamento de um monte de outras coisas, então eu deixei um pouco esse negócio para lá. Eu só pensava mesmo nas coisas do noivado, do casamento, então eu não acabei desleixando muito com esse negócio do quadro. Esse ano eu fiz, e o ano de 2023 eu fiz. O ano de 2023 eu acho que tem nos vídeos realizações que eu tive, que foram realizações grandes, né? Que tinha lá emprego melhor, fazer o meu implante que eu fiz, e eu contei para vocês todo o processo, era um dinheiro grande que precisava e consegui, né? Então é uma coisa de realização. Tinha essa questão do casamento. Olha só, tinha lá um casal de noivinhos, inclusive ainda tenho ainda no meu, ali tem um quadro, tá vendo ali? Nesse quadrinho que é uma fotinho nossa, e também eu tenho dois bonequinhos assim, como se fossem de casados, né? E era uma fotozinha que ficava ali também, e realizou, aconteceu. E muitas outras coisas também que naquele quadro de lá eu não lembro, mas eu lembro que foram acontecendo. E eu trouxe algumas realizações que já estão acontecendo nesse ano. Por exemplo, eu fiz alguns processos seletivos, né? E tem um específico que eu tenho uma boa colocação. Tá no quadro dos sonhos. Não chamaram ainda? Não chamaram ainda, mas tá lá. E eu fui, é um dos que abre o meu videozinho, tá lá, né? Eu até achei que não ia tão bem e tá lá. Não posso dizer que vou, que não vou, mas eu achei que foi até bem satisfatório, né, com relação a isso. Tinha uma foto nesse vídeo que era uma viagem à praia, e a gente não tinha nem da onde tirar para poder ir para a praia. Não tinha como. Mas era um casal, né? Vou até colocar aqui para vocês, era um casal se beijando na praia. Não fizemos aquela imagem lá? Não fizemos, mas tivemos outras fotos e tudo. E olha que interessante que aconteceu. No meio do vucu-vucu, de uma coisa assim que a gente não imaginava, não esperava, uma amiga nossa, né, muito próxima, falou: Poxa, queria ofertar para vocês de presente uma estadia no nosso, aqui no Airbnb, né, que ela tem e tal. Queria que vocês viessem, tal, 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 porque eu sou madrinha de vocês e queria que vocês tivessem esse tempo para respirar melhor. Acabou que a gente não foi. Pelo dela, por N questões que atravessaram a nossa vida, mas depois ficou aquele desejo no nosso coração. Eu já estava zerada. Ele falou: Não, nós vamos.
E foi, pá, bancou a viagem, foi uma viagem muito gostosa, muito prazerosa, uma praia bem legal, e tava lá no meu quadro dos sonhos. Outra coisa que tava lá, que faz tempo que eu não comia, era comer comida japonesa, mas eu queria comer junto com ele, e já fazia tempo também que eu não aplicava o dinheiro nessas coisas e tava lá. Essa coisa da comida japonesa foi a primeira coisa que aconteceu do quadro dos sonhos. Primeira coisa que aconteceu, porque assim que eu comecei a trabalhar né, da empresa que eu comecei a trabalhar no começo do ano, o vale de lá era excelente. Então, eu logo comprei para mim um combão de comida japonesa e delícia. Me deliciei ali, foi top demais. Mas não tava bom. E no meu quadro dos sonhos tinha eu assim, né, a representação de um casal comendo comida japonesa à vontade, bem chique, sabe? Coisa que a gente não faz sempre, né? Ir lá e pegar um fast food. E aí aconteceu. Fizemos aniversário aí, aniversário não, mêsversário que a gente comemora, né? Mêsversário de casamento, acho que foi 8 meses de casado. E aí ele veio com a surpresa. Eu não pedi, eu não falei nada. Ele falou: olha, nós vamos comer naquele restaurante lá. Tal. Que eu falei que a gente sempre passa em frente e fala: um dia a gente vai, um dia a gente vai. É um pouquinho mais sargute, né, pro nosso bolso, mas foi uma coisa que ele falou e pá, cumpriu. E tava lá no meu quadro dos sonhos. Né? Outra coisa que está acontecendo é que eu coloquei muitas fotos da gente comendo comida saudável, porque eu ficava assim, gente, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso melhorar minha saúde, lá, lá, lá. Só que não tinha força, procrastinação, não havia meio, não havia arquétipo, gente, não sabe? Mas nada como a água bater na nossa bunda para que a gente tome um posicionamento na vida, não é mesmo? E aí eu descobri que o que? Tenho endometriose. E para você ter um pouco mais de qualidade de vida, sem se entupir de remédio e médico, você precisa não ter uma dieta, mas descascar mais e desembalar menos. Né? Ou seja, cortar um monte de coisa que você gosta, né? Para você poder desinflamar os tecidos de endométrio que estão lá espalhados lá no seu corpo, fora do lugar que deveriam estar. Então, a única via, né, possível, sem muito dano de remédio, cirurgia, lá, que você pode aplicar para ter uma vida melhor e mais qualidade de vida, é o que? Sendo saudável. Aí tem que cortar gordura, tem que cortar álcool, tem que cortar um monte de doce, um monte de açúcar, um monte de coisa. E assim, tudo coisa que eu gosto, tudo coisa maravilhosa, tem que fazer exercício físico. Mas assim, Deus sabe, eu não tô dizendo, ai, Deus colocou a endometriose nela, ou então o universo criou uma forma para que eu funcionasse assim. Mas sim, a comida mais saudável está chegando à minha mesa propositalmente, principalmente por causa dessa questão, porque é uma questão séria que precisa ser olhada de perto para que as coisas não piorem. Então, assim, juntou, o universo fez o quê? Bora descobrir o que tem dentro desse organismo aí para você começar a ter consciência da necessidade de comer saudável. Não é uma coisa que foi criada. Eu já vinha sentindo alguns incômodos, algumas coisas. Fui parar no hospital, contei lá no outro vídeo a história dos arquétipos catárticos na minha vida, mas que foi bom para descobrir várias coisas. E sabe que eu tô curtindo esse processo, porque tem que ter uma motivação, assim. Eu sei que, ai, gente, tem que ter motivação de autoestima, blá blá blá, mas parece que comigo não funciona, né? Igual o meu esposo, ele tem questão com tabagismo, uma tosse, uma tosse, uma tosse, bora tratar. Graças a Deus ele tá tratando e tá ficando super bem de saúde. Mas talvez se não fosse essa bendita dessa tosse, a pessoa não ia correr lá para fazer os tratamentos devidos, para poder ficar bem de saúde, sabe? Então eu tô nessa saga aí, não para emagrecer, não para, claro que se vier é bênção, ótimo, maravilhoso, né? Mas é para eu poder me manter saudável. E eu mesmo já falo para ele, né? Outro dia ele trouxe, eu tava falei, nossa, amor, com vontade de comer um docinho. Ele, vou trazer para você um chocolatinho, só um chocolatinho. Eu, não traz o chocolatinho. Porque senão é comer e ficar com. Eu esqueci como é que fala, a barriga diastólica, né? Que incha tudo. A gente incha, retém líquido, se sente devagar, né? Então, assim, não dá. Então já estamos começando a adaptar o nosso ritmo. É o açúcar tal, é metade do prato, é legume, entendeu? É carne vermelha, não, carne vermelha não. Já não passava muito no nosso prato devido a questões econômicas, mas agora menos ainda. E eu faço isso para manter a minha saúde, né? Então, assim, tem mais ou menos uma ou 2 semanas, né, que veio essa notícia, e a gente está procurando se adaptar. Eu sei que é um longo processo, que demora um monte de tempo, blá blá blá, mas o que é possível já fazer, nós estamos fazendo. E aí eu olhei lá no meu quadro dos sonhos, tá lá, a gente comendo saudável. Inclusive, no começo só eu estava comendo mais saudável, né, com mais legumes, e agora ele mesmo já tá entrando no ritmo de, não, vamos comer saudável. Cadê os meus legumes também, né?
Que antes era uma coisa assim, mais fritura, um arroz com feijão, uma mistura. Não, agora a gente já tá. Ah, o sacolão é tal dia. Sabe assim, quando entra uma disciplina no forceps, né? Não é gostoso? Não, não é gostoso, mas também você sabe que você vai ter uma consequência muito ruim pro corpo, né? A gente até tem uma consciência, mas assim, no meu caso, eu sinto no meu corpo o impacto de quando eu exagero, ou até mesmo quando eu como de pouquinho esse tanto de coisa. Então, assim, acabou que a alimentação saudável veio para ficar, né? Já era para ter vindo para ficar muito mais tempo, porque eu já sou 40 a mais, lá. Só que assim, quem me conhece sabe que eu sou das gorduras, das besteiras, não é? Eu gosto dessa vida, mas não vai dar, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo certo, e sou grata a Deus, sou grata ao universo. Tava lá no quadro dos sonhos, né? Pediu, tocou. Então tava lá também. E outras questõezinhas também relacionadas a dinheiro, né? Teve um período que eu coloquei lá bastante notas também de grana, e entrou um dinheiro em muitos momentos assim. A gente fez algumas mudanças aqui em casa. Outra coisa também que tava lá no quadro dos sonhos e tá pra gente conseguir fazer é uma pequena reforma em uma determinada área da nossa casa, né? A gente tava brigando muito por conta disso, e agora o universo maravilhoso trouxe um motivo, nada mais, nada menos do que 6 gatos. 6 gatos, né? A Nina já tinha 2, aí a Nina teve mais 3, então ficamos no todo 6. E o Lu, ele é muito apegado com os animais. Então, assim, eu queria que fizesse uma coberturinha X lá em cima, por conta da chuva, da mancha nas paredes. Ele não liga muito pra estética da casa, mas pros gatos, olha, bebê, os gatos, eles moram no coração. Então, assim, vai acabar saindo por conta de um motivo do universo. Criou esse motivo, porque eu falei, gente, 6 gatos, olha, quem tem tá de parabéns, porque, gente, cuidar de 6 gatos, filhote, não, 6 gatos não, 3 filhotes, 3 adultos, né? É muito tenso, né? Então, assim, já tá providenciando esse espaço externo para os gatinhos, né? Para os gatinhos poderem ficar e tal. E, consequentemente, aquilo que eu pedi, que era uma cobertura para poder evitar a umidade nas paredes e tal, vai acontecer. Já está em vias de. Então, gente, o quadro dos sonhos, ele funciona. Ele funciona porque é como se constantemente a gente tivesse com a tela mental, né? Porque a Bíblia mesmo ela fala, né? A gente precisa ver antes de acontecer, né? Também as técnicas de Ho'oponopono e as técnicas de lei da atração falam, a gente agradece antes do negócio estar ali. Então, assim, aquele quadro fica trazendo assim para nossa mente, tipo, e aí? Como que a gente vai fazer para manifestar isso? Como que a gente vai fazer para realizar isso? E aí, o universo vai criando caminhos para que realmente aconteça. Então, trouxe para vocês, é uma coisa simples, mas no frigir dos ovos, quando você chegar no final do seu ano, você vai falar assim: nossa, isso aqui aconteceu, né? Tipo, quando eu não tinha, tava ficando ainda, eu tinha já essa questão do casamento, que era algo para mim muito que eu queria, né? Tava lá. E assim, mesmo depois da gente namorando, a gente ainda demorou para pensar se ia realmente, se não ia e tal, mas aconteceu, né? Aconteceu. Então, muitas coisas eu me arrependo de não ter colocado ali, né? Exatamente como eu queria, né? E é importante você voltar lá, entendeu? Para ir ticando e agradecendo ao universo. Ah, eu fiz sim, gente, eu tava esquecendo. Que eu falei que eu não fiz, como que chama? Quadro dos sonhos para 2024 e 2025. Eu fiz sim para os meus presentes de casamento. Coisas que eu gostaria de receber. Eu fiz um quadro. É um quadro. Eu ainda tenho, né? E assim, muita coisa que estava lá nesse quadrinho, assim, falei assim, ai, se eu fosse ganhar uns presentes de casamento, quais seriam os presentes de casamento que eu gostaria de ganhar? Não ganhei todos, óbvio, né? Mas muita coisa que estava nessas figurinhas aí, eu fui ganhando, exatamente como eu queria. Porque, assim, uma coisa é uma pessoa falar, vou te presentear com um copo. E a outra coisa é ela te presentear com o copo que você queria ganhar. Entendeu? Uma coisa é eu vou te dar uma taça. E a outra coisa é você receber a taça do jeitinho que você queria. Então tava lá. Tava lá o sofá, tava lá o rack, tava lá todas as coisas mais ou menos do jeitinho que eu queria, na minha mente, né? As pessoas não estavam na minha mente. Então, muita gente deu presente que depois eu pude comprar do jeito que eu queria, da forma que eu queria, do jeito que eu gostava. Não ganhei tudo, não ganhei tudo que estava lá, mas muita coisa eu conquistei depois, exatamente como estava lá, né? Então, assim, vale muito a pena fazer essa técnica. É uma técnica simples. Tem gente que faz e lança para o universo, tem gente que faz e lança para Deus. Eu vi uma influenciadora digital que ela falou que fez o quadro dos sonhos e entregou para Deus. Falou: Deus, é isso aqui que eu gostaria de receber do Senhor, que eu quero muito que aconteça na minha vida. E ela disse que tudo dela acabou realizando. Então, assim, é muito legal. É muito interessante você ver que realmente você escrever, você verbalizar, você colocar na sua visão, trazer para o seu inconsciente essas informações, o que vai acabar acontecendo é que vai acabar criando um caminho,
né? Um caminho neural, um caminho do inconsciente que vai gerar na sua realidade aquilo, né? O nosso erro, né, que os profissionais da lei da atração eles falam, é que a gente foca muito naquilo que a gente não quer. E via de regra, tá focado é o que vai se concretizar, né? Tá focado na doença, não tá focado na cura, tá focado no problema e não na solução, tá focado na falta e não na abundância. Então é inverter os polos, mas assim, a gente foi criado e moldado para olhar mais para o negativo do que para o positivo. Por isso as técnicas são muito importantes para a gente focar naquilo que a gente deseja. Então, para muita gente pode não ser grandes vitórias, aí não ganhou na loto, aí não... mas eu estou trazendo algo que realmente eu vi funcionar, eu vi acontecer diversas coisas através dessa coisa simples. É que eu não tenho uma foto mais para vocês, mas era tão bonitinho que acho que a minha maior experiência com esse quadro dos sonhos foi o sorriso que eu fiz. Eu imprimi, né, as figuras em tamanho grande e eu lembro que eu tava assim, não tinha grana para fazer o implante. O dinheiro que eu tinha já tinha terminado, eu já estava cansada de usar prótese, sabe, gente? Era uma coisa que não tinha. Falava, mano, não vai acontecer nunca. Acabei que eu conheci as pessoas, eu beijei na boca, eu fui feliz com a prótese mesmo. Mas o meu sonho era ter o dente implantado, né? Aquela coisa de você não precisar mais usar corega, aqueles negócios. E eu falo assim, rasgado mesmo, porque quando não me conheceu, isso nos conectou, né? Então, assim, eu lembro perfeitamente que eu olhei aquele sorriso, eu printei, imprimi grandão, recortei e coloquei uma bocona preta, igual a minha, cheia de dentes, entendeu? Assim. E eu trabalhava todos os dias e o meu quadro do sonho estava pregado lá, porque eu dormia na época, eu dormia no trabalho, né? Vocês vão, quem é da antiga aqui no canal vai lembrar os vídeos mais antigos, né? E aí tinha lá o quadro com esse sorriso, com esse sorriso. Aí tinha casa com piscina, tinha um monte de coisa, né? Que lógico, né? Tem que ralar mais para poder acontecer e focar mais, né? Mas tinha muitas outras coisas que o meu campo quântico foi organizando para acontecer. E aí aconteceu que eu saí daquele emprego, era um emprego que não tinha nada formalizado, era um contato de boca, mas a mulher ficou com medo, porque assim, eu sou formada em direito, né? Pode não parecer, mas sou. Deu um cagaço nela, eu não sei por que, cargas d'água. Ela resolveu organizar toda a vida dela contábil e o meu contrato. E aqui aconteceu, bebê. Ela pagou todos os atrasados. Olha isso, gente. Olha isso. Era um contrato de boca. Eu ia assim sair com uma mão na frente e a outra atrás naquele contrato. Mas cara, eu passei muita coisa lá, muito nervoso, muita situação difícil. Isso, contrato de 2023. Não tô falando. Depois eu trabalhei de novo, mas não era na mesma casa. Isso foi a primeira vez que eu trabalhei como cuidadora. E aí a mulher organizou tudo, os atrasados, porque ela também teve sabe, uma mão leve em algumas partes do contrato, né, que era para eu estar ganhando X, e eu comecei ganhando Y por um erro de cálculo que eu fiz, e ela ficou quieta, ó. Aí o que ela fez? Ela, pra eu não ter problema na vida mais que essa menina, eu vou arrumar tudo. E ela fez e mandou o contador, e olha, pagou tudo certinho com juros e correção monetária. Eu sei que eu ganhei um dinheiro que eu não imaginava de onde iria sair, e assim que ele saiu, eu já paguei à vista, esse tratamento. E sobrou dinheiro para fazer outras coisas também. Então, assim, foi muito bacana, foi muito bacana. E como eu tinha sonhado, casei já com os meus dentes implantados. Porque os dentes implantados não, o implante, né? Então, assim, foi uma coisa muito que moveu, assim, deu uma movida grande. Claro que teve também a questão dos arquétipos, que entrou na época, eu utilizei o arquétipo da Rainha de Ouros também, que ajudou muito nisso. Mas a questão é, o universo criou uma forma daquilo que eu mais almejava, que é onde estava maior meu foco, porque eu senti uma alegria quando eu vi aquela boca, que eu recortei só a boca, gente, coloquei a boca lá no quadro dos sonhos. E o dinheiro foi mais do que suficiente para fazer isso. Então, assim, outras coisas aconteceram daquele mesmo quadro dos sonhos, mas isso aí foi uma experiência que eu trago aqui para vocês, muito bonita. E quando trouxer outras, vou trazer também outras legais aí para vocês, porque ainda tem outras coisas do quadro dos sonhos, mas eu posso dizer que 50% do que estava lá no meu quadrinho modesto dos sonhos desse ano, que é um videozinho, aconteceu ou já estão em vias de se concretizar. E a gente nem chegou na metade do ano. Né? Tanto é que eu falei assim, gente, esse negócio de comer saudável, tal, que tava esquecido esse meu videozinho. Aí eu fui lá na galeria do Google, sabe, onde guardo as fotos perdidas, e olhei o vídeo e falei assim, gente, está acontecendo. Por bem ou por mal, por água na bunda ou não, a coisa está acontecendo para o meu bem. Está acontecendo. Então, sou muito grata, né, por isso. Até mesmo a questão de fazer ginástica. Cara, 50 agachamentos por dia não mata ninguém. Tô eu fazendo 50 agachamentos por dia. Onde vai me levar? Não sei. Mas de alguma maneira vai produzir um pouco mais de saúde. Tudo é um começo. Então é isso, gente. Esse foi mais um Cais com os Arquétipos. Hoje, em especial, falando sobre o quadro dos sonhos. Beijo no coração de vocês e até a próxima.